Boa noite, meu nome é Jean César. Eu vou estar fazendo a apresentação do sistema Checkpoint, que é uma ferramenta desenvolvida em Python para registro de tempo de trabalho, como trabalho de conclusão de curso do TCC. Ele tem a seguinte pergunta de pesquisa: como desenvolver um sistema escalável, seguro e automatizado para a gestão de registro de ponto? Com a evolução tecnológica, a reformulação profunda dos ambientes corporativos, é exigido cada vez mais soluções inteligentes, ágeis, escaláveis. Então, nesse contexto, esse trabalho se apresenta como uma ferramenta de solução para esse problema. As ferramentas utilizadas foram Python, The Django e o The Django REST Framework, Fast API, Docker, Streamlit, Git, GitHub, bibliotecas PLN e banco de dados em containers. Certo? Os procedimentos que foram utilizados foram Scrum, desenvolvimento incremental, e ele utiliza a arquitetura de microserviços. A visão geral do sistema do checkpoint é essa imagem que está à direita. Ele foi projetado com foco em modularidade e escalabilidade, organizando suas principais funcionalidades: autenticação, registro de ponto, relatórios, mídias e suporte por IA com componentes independentes, preparados para uma futura desacoplagem, utilizando a estrutura com os princípios de microserviços. Né? Então, vamos lá mostrar a ferramenta. Esse aqui é o checkpoint. Nós vamos estar criando agora um usuário como se fosse um funcionário e fazendo a validação dele para o RH. Então, nós temos a tela inicial, essa tela de login, que aqui já tem um chatbot, em que alguém poderia fazer uma pergunta para a FAQ. Certo? Nós vamos aqui então na tela de cadastros, que seria sim, vou fazer um usuário, deixa eu ver aqui o teste@gmail.com. Tem uma máscara de ferramenta em que é necessário preencher esses campos como requerimento para poder estar validando a senha. Né? Tem um caractere especial, letra maiúscula, minúscula, uma máscara. A partir desse momento, você é um usuário do sistema, mas ainda não é um funcionário. Não está atribuído para você uma empresa, um perfil, algo do tipo. Então, nós temos aqui uma primeira validação, que a conta foi criada, e aguarde a validação do RH. Certo? Então, se o usuário tentar acessar o sistema, ainda assim está validado, ele tem que apresentar que sua conta ainda não foi validada, né? É uma mensagem ali gatilho para poder o usuário não estar cometendo erros. Então, nós vamos agora entrar no usuário para poder estar completando o cadastro, é um pré-cadastro. Opa. Esse aqui seria o painel principal, onde ele já vem com o dashboard, certo? Então, nós vamos aqui em usuários, certo? Nós temos aqui o nosso usuário de teste, ó, certo? Então, a partir daqui, são atribuídos alguma coisa. Teste A. Permissões, ele é um usuário ativo, ele está no grupo de funcionários, certo? Então, a partir daqui a gente salva, certo? Ele já passa a ser um usuário ativo, porém ele ainda não é um funcionário. Então nós vamos aqui, nesse teste, adicionar um funcionário, certo? Que vai ser esse usuário, teste de funcionário. Seria como se fosse o sobrenome. Admissão, vamos colocar como hoje, o cargo aqui você pode estar adicionando os campos de cargo, certo? Então seria a nomenclatura do cargo, motorista, sei lá, quero adicionar aqui um cargo de motorista, certo? Então a gente já está aqui, então a gente já tem um cargo aqui de motorista. Idade, vamos botar 30 anos, gênero masculino, aniversário, vamos colocar aqui mês 2000, tradução 2000. Aqui de rua tal, com CPF, tal e tal, certo? Nós vamos estar salvando, certo? Esse funcionário. Agora nós vamos atribuir ele um perfil, certo? Então, aqui nós temos os perfis gestor, super e RH. Então, é necessário atribuir um perfil para aquele funcionário. Esse aqui seria o usuário teste, a empresa seria uma empresa já que eu cadastrei, certo? Ele é um funcionário. A partir daí ele já vai ter acesso ao sistema que está colocando o ponto dele. Como foi atribuído a ele uma empresa, aqui nós temos em empresa, certo? O cadastro da empresa também. O que seria aqui o nome, o CNPJ, o gestor, a localização, a longitude e a latitude,
para estar colocando as políticas, certo, de geolocalização. Então, colocando aqui em torno de 20 metros para estar sendo batido esse ponto, certo, em empresas. Bom, agora vamos sair aqui do usuário super e entrar no usuário teste, né, para a gente já ver se ele consegue logar. Teste. A partir desse momento aqui, ele já consegue entrar em uma tela que é da aplicação web, onde ele consegue solicitar o ponto dele, bater o ponto dele, certo? Aqui em meus registros, ele tem um registro dos pontos, certo? Então vamos aqui fazer como se fosse uma entrada, uma saída dele, tanto pela aplicação web quanto pela aplicação mobile, em que a aplicação mobile vai estar pegando a sua selfie, pegando a sua localização, ainda pedindo o registro por validação por digital. A prioridade é que seja batido o ponto pelos celulares, porque neles a gente consegue todas as validações. A aplicação web, ela é possível sim bater o ponto, mas de tal forma que aqui é um ambiente de teste, mas ela seria dentro da própria empresa. Então, pela aplicação web, ele só conseguiria bater o ponto dentro da empresa, não fora da empresa. Então, vamos lá registrar o ponto pela manhã, certo? Ponto registrado com sucesso, a gente vem aqui em meus registros, ele já tem entrada pela manhã, certo? Futuramente ainda vai ter aqui a parte de minhas solicitações, certo? Aqui nesses campos. Aqui a gente tem a solicitação ao RH, em que o funcionário estaria conseguindo pedir um ajuste de ponto. Vamos colocar aqui que ele teve um ajuste de ponto hoje, para a gente mostrar ali, certo? Então, cheguei atrasado, ônibus, vamos supor, hoje, certo? Não é necessário enviar nenhum arquivo, porque é um ajuste de conta, ele só está pedindo essa informação e justificando com a empresa. Ele envia essa solicitação, a solicitação enviada ao RH, vamos ler a solicitação novamente, vamos agora colocar um atestado data de hoje mesmo. Então, já aqui, se ele tentar enviar o arquivo sem um atestado ou declaração, não tem um gatilho também, não permite, então é necessário enviar uma foto, um documento, vamos enviar aqui qualquer documento aqui, só para a gente fazer um teste aqui, estudo de casa aqui. Então, aqui, certo? Então, atestado, declaração. Então, já foi enviado. A gente vem aqui ainda em meus registros, nós temos aqui a parte de registro detalhado, em que ele diz o IP, a localização, a entrada e o tipo de origem que foi do ponto. Se foi dentro da área de localização, isso aqui é proposital para a gente poder estar testando. Vamos lá, agora concluir esse ciclo, né? Porque ele tem uma saída da manhã. Então, se você olhar ali, o sistema ainda não mostrou a quantidade total do dia, porque ela é por ciclos: o ciclo da manhã, o ciclo da tarde e o ciclo do dia. Então, vamos fechar pelo menos o ciclo da manhã aqui pela aplicação web, certo? E depois está fazendo o registro pela aplicação mobile. Você já vê aqui que ele calculou e computou a quantidade de minutos, né? Que foi utilizado ali pelo no dia, vamos dizer, seria uma simulação aqui do dia do funcionário, entendeu? Então aqui a gente ainda consegue ver aqui pelo chatbot, meus registros de hoje. Ele diz aqui a entrada e a saída, então resumo do mês. Em resumo do mês, ele dias com registro foram dias com 2 registros, tanto uma entrada quanto uma saída. Então aqui é o chatbot, nós vamos estar saindo agora desse usuário e entrando. Aqui tem uma tela de encerramento, para dizer que você está saindo do sistema. Agora nós vamos entrar no usuário novamente, para poder estar mostrando os outros painéis. Aqui tem mais uma validação para letras maiúsculas e minúsculas, que igual apareceu ali, então vamos lá. Em auditoria de ponto, que é a primeira tela, você já vai ter aqui o status está ok. Por quê? Porque concluiu o ciclo. Pode ser que tenha um período de meio-dia, meio expediente, então uma entrada saída direta, entendeu? Então esse teste aqui na data de hoje, nós vamos vir aqui, ó, em auditoria, ele consegue auditar esse ponto pelo RH. Então aqui nós temos a quantidade e se houve a batida fora da área, certo? Isso aqui é o painel de auditoria de ponto, em que o RH poderia pegar uma justificativa e editar aqui. Então vamos lá em justificativa, certo? Está pendente, está vendo o status dela. Aqui tem os campos de revisado por e revisado em a data que é revisado. Então vamos aqui primeiro ao ajuste. Aqui nós temos os ajustes de ponto, ele vai ser aprovado, né?
revisado, vamos dizer, pelo usuário super, revisado na data de hoje e agora, certo? Então, vamos dizer que foi feito esse ajuste de ponto aqui de hoje, certo? Então, vamos salvar, certo? Ele já vai estar aqui como aprovado, e a hora que foi aprovado e validado. Então, vamos lá em auditoria, vamos simular que esse funcionário chegou atrasado. Então, eu vou vir aqui, na entrada da manhã, e botar aqui, sei lá, era 19 horas que ele teria que entrar na empresa, certo? Foi abonado isso aqui. Aqui ele salva e aqui ele já computa a sua total de horas do dia, certo? Aqui em registro, isso aqui seriam os cargos dentro do campo do cadastro do usuário. Você já pode criar novos cargos, igual a gente criou motorista. A empresa, que é uma política adicionada pelo quem é o usuário super. Aqui seriam algumas facs, perguntas, para estar ajudando no chatbot. Funcionários, aquele painel que a gente viu. As justificativas, né? Que tem ali, por exemplo, aquele ajuste do atestado. Vamos entrar nele. Aqui em atestado, ele segue a mesma forma da justificativa do ponto, só que ele tem aqui a validação, né? Você pode acessar o documento que foi enviado pelo funcionário para poder estar, segundo que aqui fosse um atestado, certo? Então você foi lá, viu o documento, tá ok, é uma foto, tá válida, aprovado. Ou rejeitado, vamos rejeitar esse. Vou botar aqui usar super, a data de hoje, uma observação, não está válida a foto, tirar outra, entendeu? Então isso aqui apareceria lá no campo minhas solicitações, que vai ser criado posteriormente. Salvar, certo? Então está aqui como rejeitado, certo? Registros e ponto. Aqui é onde acontece o registro de ponto, entrada e saída bruta. Então aqui de todos os funcionários vão estar sendo exibidos aqui nessa página, certo? Vamos fazer agora o ponto mobile, certo? Em que o aplicativo está sendo... Isso aí aqui é uma aplicação, um aplicativo realmente e não uma extensão da aplicação web rodando no navegador, certo? Então vamos entrar aqui no usuário teste e está fazendo esse ponto. Então aqui a gente já com o mesmo usuário, tá vendo o usuário teste, a gente consegue fazer o login, certo? Aqui se a gente vir registrar ponto, ele vai abrir a câmera, certo? Então eu vou estar tirando aqui, registrando um ponto da entrada da tarde. Certo? Ele pede a digital. A partir do momento que ele pede a digital, é confirmado e ele vai retirar uma selfie e enviar diretamente para a nossa aplicação. Então, nós já temos aqui na tela, quando atualizamos o registro de ponto online via mobile, certo? Pela API. Então, vamos entrar aqui no registro de ponto. Aqui a gente já tem algumas outras validações, certo? Tipo de entrada, o ID do dispositivo, o IP do dispositivo, a latitude, certo? A distância até a empresa que ele bateu o ponto, a selfie, certo? Essa selfie eu tirei agora. Ao bater o ponto, certo? Essa aqui seria a tela de escolher o ponto, e aqui seria a parte de verificação desse ponto, certo? Se teria auditoria ou não, certo? E da mesma forma, ele já aparece aqui na auditoria de ponto como um ciclo incompleto, pendente do dia, tá vendo? Porque ele está realmente incompleto, precisa da saída da tarde. Se a gente for em relatório de gestão, que é um dashboard, ele está marcando ali que está pendente, ó, fora da área da localização, o status geral requer atenção, certo? Aqui, se a gente vir em gestão, ele vai exibir o dashboard completo, certo? Indicando aqui os pontos que foram batidos, não, quantidades de horas, está zerado aqui por conta disso. Dias quando existe pendências e ajuste 1. Vamos lá, concluir. Vamos agora estar tirando a selfie da tarde, a saída da tarde, né? Vou tirar uma outra, para estar fechando o ciclo. Tcharam. Registros de ponto. Tá aqui a saída da tarde, certo? Vamos lá, ó, novamente a foto aqui com o código hash, o comprovante de que foi batido aquele ponto, certo? Em relatórios de gestão a gente já mudou, ó, já não tem ajuste, o status geral está ok, não requer atenção, está fora da área proposital para a gente estar colocando, testando, né? Em gestão a gente já vem aqui, já não tem pendência e a gente pode estar exportando isso, que é o mês atual, em PDF. Certo? A gente pode estar exportando em PDF. E aqui ele vai estar computando as horas, os dias, aqui no final, os dias com registros do total trabalhado no período, certo? E aqui vai a assinatura do colaborador
e do gestor. Papel timbrado da empresa. É isso. Então, essa aqui foi a apresentação do sistema Checkpoint, aplicação desenvolvida em Python, utilizando a arquitetura de microserviços. E é isso. Valeu, pessoal. Até mais. Boa noite.